Então, hoje nós vamos para a nossa aula 33. Como o tempo passa, né? Aula 33. Já vencemos o livro 1, estamos no livro 2, mais ou menos no início dele, que é o livro que fala do mundo espiritual, e é o livro o segundo livro do Livro dos Espíritos, né? Que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 sublivros, ou 4 livros, ou 4 partes, aí como as pessoas falam. É o maior, que tem 53% de todo o livro. Então, as 4 partes, a maior é essa, que tem 53%. Então, a gente já começou a estudar, e é a questão do mundo espiritual, das comunicações, tudo isso, né? Tem algumas primeiras aulas que são importantes, que depois vocês podem olhar nas gravações. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar. Você quer fazer? Pode fazer. Alguém gostaria de fazer a prece aí para a gente iniciar? Fique à vontade. Ok. Então, eu vou fazer, agradecendo a Deus, nosso Pai, a oportunidade maravilhosa de estarmos aqui juntos nessa noite, para estudarmos a doutrina espírita, essa filosofia, ciência, religião, essa doutrina, Senhor, que nos ensina tanto, que nos mostra tantas coisas importantes e verdadeiras, que alimentam a nossa alma e que fortalece o nosso desejo de sermos cada vez melhores. Ampara, Senhor, essa casa que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade. Ampara todos os encarnados e desencarnados que estão presentes. Com a tua luz, graças a Deus. Muito bom. Então, o que acontece aqui? Na aula passada, nós fechamos o quê? Nós fechamos a parte do capítulo 1, que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, nós estamos falando disso, né? Isso vai se dividir em vários subcapítulos, né? E terminamos exatamente falando das classes e das ordens. E a primeira classe e ordem única, que ficou um erro, né? Primeira classe, classe única, não é? Primeira classe, ordem única, né? Primeira ordem, classe única, é apenas uma ordem e apenas uma classe, são dos espíritos puros. E nós conhecemos um espírito puro que passou aqui na Terra, o único, né? Que foi Jesus. E aqui a gente tem algumas explicações que nós já discutimos, e se a gente tem dúvida, vejam a aula 32, eu sugiro, porque todas essas classes e ordens estão explicadas nessa aula 32. Então, a gente está saindo desse assunto e entrando, ainda dentro do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, na progressão dos espíritos. Questão 114 a 120. Repito, quem quiser perguntar, dúvida, não deixe passar. A gente fica muito feliz se a pessoa interromper. Fiquei com uma dúvida. Eu quero fazer uma pergunta. Fiquem à vontade. Então, vamos lá. Começamos aqui com a pergunta 114 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos perguntam: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Então, está fazendo algumas perguntas aqui. Olha, os espíritos são bons ou maus por natureza? Quer dizer, é da natureza do espírito ser mau ou ser bom? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Então, vamos ver a resposta dos espíritos. Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Daí você lê essa resposta pura e simplesmente, você pode pensar, bom, se eles estão respondendo que é os espíritos que se melhoram e vão se melhorando, significa que eles eram maus e vão se melhorando? Não. Vamos ver o comentário do Miramês. O Miramês é um filósofo, é um espírito já de uma grande evolução, que faz o comentário dos livros do Kardec, e os comentários são mais filosóficos, né? Então, vamos ver o que ele diz aqui. Existe um livro da filosofia espírita e vários livros, né, que o Miramês tem, e aqui a gente pega aqueles pontos que estão relacionados à pergunta. Então, comentários do Miramês. Assevera o Livro dos Espíritos que as almas são criadas simples e ignorantes. O tempo, como sendo as mãos de Deus, processo de despertamento dos espíritos em uma perfeita harmonia, despertando todos os dons inatos dos seus corações. Vamos nessa
nesse primeiro parágrafo, entender assim: bom, ninguém está dizendo que os espíritos são criados simples e ignorantes ou simples e maus. Não, não são. Apesar de alguns filósofos, como Platão e alguns outros, dizerem que a razão de todo mal é a ignorância. Ele não está errado. Mas ignorância é ignorância. Não significa que é o mal. Tanto é que um espírito que tem ignorância, ele não vai ser punido pela ignorância que ele tem. Ele vai precisar aprender, vai ser ajudado no aprendizado. Então, isso é importante entender. Nesse primeiro parágrafo, a gente já quebra um entendimento equivocado que a gente poderia ter lá em cima, que os espíritos foram criados maus e têm que se melhorar. Não, eles foram criados ignorantes, imperfeitos. Né? Imperfeitos, por quê? Porque a perfeição absoluta, ou a perfeição absoluta é de Deus, e a perfeição de um espírito puro é o máximo que nós vamos chegar. Então, nós estamos na categoria dos espíritos imperfeitos. Imperfeição por ter ignorância. Quanto mais a gente é imperfeito, mais longe nós estamos da paz, da harmonia, de Deus, da felicidade. Quanto mais perfeito, mais próximo disso. Né? Aí ele diz assim: esses valores, mais tarde, deverão ser cultivados pelos próprios espíritos, usando a razão. Notarão as necessidades de progredir, avançando diante de todos os obstáculos e vencendo-os, dominando controvérsias e ampliando condições para o alcance da felicidade, que passa a ser uma conquista dos próprios esforços. Então, o que ele diz aqui é assim: eu sempre coloco em vermelho as coisas que eu gosto de fazer uma pequena reflexão. Tá? Você vê que lá em cima ele vai falando assim: Deus, como sendo o tempo como sendo as mãos de Deus, processo de despertamento dos espíritos tem uma perfeita harmonia, despertando todos os dons inatos dos seus corações. Opa! Aqui tem um conhecimento importante, que a maioria das religiões não dão para as pessoas. Os dons inatos dos seus corações. Aqui não está falando exatamente do coração, está falando da alma, está falando da consciência, está falando dos sentimentos, de toda essa parte, né? Então, se vai despertar os dons inatos, significa que toda alma, ou todo espírito, apesar de ser criado simples e ignorante, tem dentro dele algo que são os poderes, as perfeições, o amor, a harmonia, tudo isso já está lá, mas precisa despertar. É como você despertar uma semente para que ela cresça, adube, ponha água, ponha adubo, dá carinho, dá afeto para que ela cresça e dê frutos. Isso é despertar os dons que estão dentro de nós. E ele vai dizer, esses valores, mais tarde, depois que você despertar, serão cultivados pelos próprios espíritos. Quer dizer, nós é que temos que cultivar. E o que a gente usa para cultivar esses valores? Bom, aí ele vai começar dizendo a coisa mais básica, que está ao nosso alcance. Usando a razão, notarão as necessidades de progredir. Opa! Então, quer dizer, se você é um espírito que está começando, como nós todos estamos, num nível de espíritos imperfeitos ainda, e se nós precisamos sentir uma necessidade de aprender, de crescer, de ter uma vida espiritual, de ver coisas maiores, que a vida é muito mais do que essa vida, e todas essas palavras, essas coisas que a gente escuta em todos os locais espiritualistas, independente de religião, você vai entender assim: bom, então se eu tenho que mudar, melhorar, ser melhor, tem muita coisa para fazer, como que faz isso? Você tem que usar a razão, não é? A razão. E a razão tem muitas ferramentas para isso. E a gente vai aprender sobre isso durante o nosso curso, né? Notarão as necessidades de progredir, avançando diante de todos os obstáculos e vencendo-os, dominando controvérsias e ampliando condições para o alcance da felicidade, que passa a ser uma conquista dos próprios esforços. Opa! Você está vendo que ele coloca um objetivo aqui? Qual o objetivo que ele coloca que nós temos que mirar? Felicidade. Só que a gente mira a felicidade, não mira já nesse mundo? Claro que mira, todo mundo quer ser feliz. Só que a gente mira a felicidade como uma coisa que não é a felicidade. A gente vê a felicidade nas coisas materiais, na riqueza, na beleza, né? Em todas essas coisas que são do corpo. E não existe a felicidade do corpo.
O corpo é um instrumento e a felicidade é do espírito. A conquista da felicidade é uma conquista espiritual que você terá. E se você prestar atenção e tiver dificuldade de entender isso, a pergunta que a gente faz é: todos os grandes espíritos que passaram aqui na Terra, não tem nenhum, todos, que são grandes espíritos, né? Nós podemos pegar Siddhartha Gautama, podemos pegar Jesus, podemos pegar Francisco de Assis, podemos pegar Eurípides Barçanufo, podemos pegar o Chico, podemos pegar um monte. Você vai perceber que todos eram pobres materialmente. Todos. E quem era rico, como Siddhartha Gautama, se tornou pobre. Francisco de Assis era rico, a história deles vocês conhecem, era filho do Bernardone, né, um homem riquíssimo, e se tornou pobre. Por quê? A pobreza é boa. Não, não é que a pobreza é boa. É que esses espíritos vieram para mostrar que a felicidade não está nas coisas materiais. E é isso que ele fala para nós. Fala aí. Não, eu estou complementando para ele aqui que a felicidade independe das coisas materiais, né? Que isso também não quer dizer uma pessoa ter posses materiais não pode ser feliz, claro que não tem nada a ver, não é pecado ter bens, nem nada. O que não pode se ter é o apego excessivo, né? Aquela pessoa ser extremamente apegada, arraigada, presa às coisas materiais, né? É aquela história, né? Pode colocar uma pilha de dinheiro e pergunta quem manda em quem, né? Então, e muitos desses espíritos que passaram por nós, que se desprenderam totalmente das coisas materiais, foi mesmo porque, nem assim para provar, mostrar para nós, é que realmente para eles não tinham necessidade, né, alguma de ter posses materiais. Né? Então, eles, como, tipo o Francisco de Assis, o prazer dele foi compartilhar, ele queria compartilhar, né? Toda a riqueza que ele tinha, não conseguiu isso porque o pai não aceitou. Aí ele falou, preferiu até abrir mão. Né? Então, só mesmo um parêntese, né, para ficar claro essa questão. Senão dá a impressão que está assim, apologia à pobreza e que é feio, é pecado, não pode ser rico. Não é isso. Não, vamos lá, vamos explicar então para que as pessoas. Eu queria fazer uma pergunta. Só um minutinho. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para não ficar dúvida. As coisas materiais são criadas por Deus. Claro, tudo é criado por Deus. Tudo tem origem na criação divina, então não pode ser mal. O problema é que quando a gente está falando lá em cima de espíritos são bons ou são maus, está dizendo, não, são ignorantes. Mas como são ignorantes, vão buscar onde? Vão buscar nas coisas do mundo físico. Porque a religião que fala do mundo espiritual, não são muitas pessoas que se envolvem no nível de uma religião que explica detalhes do mundo espiritual. Não. Ainda estamos num mundo atrasado nesse aspecto. Então, o que acontece? As pessoas acham que pode ser feliz com as coisas materiais. Não pode. A pessoa pode ter coisas materiais e ser feliz porque ela não tem nenhum apego. Mas o que acontece? Vamos ser honestos. Ora, o que é uma pessoa que tem coisas materiais? No mundo onde morre 800 milhões, né, onde existe pobrezas que assusta a gente, perto da gente, na rua, tem alguma coisa errada com esse mundo, não tem? Se a gente acredita em Deus, a gente não vai pôr a culpa em Deus, de jeito nenhum, porque a gente já sabe que não é assim. Mas a gente vai entender, esse mundo tem uma coisa muito errada. Por que tem que ter alguém que é riquíssimo, é uma coisa absurda, assim que não tem nem mais onde pôr dinheiro, e tem alguém que está com fome? Hoje eu vi uma reportagem onde pessoas estavam jogando fora produtos agrícolas. Estavam jogando. Por quê? Aí o cara falou, porque está muito barato. Isso não é uma coisa complicada, e não é a primeira vez que acontece isso. Eu fui no mercado hoje, comprei tomate a R$ 2,90, uns tomates tão bonitos. Há pouco tempo atrás estavam custando R$ 8,00. Então, o que acontece? Se está muito barato, não vou plantar então. Mas
Se não vai plantar, vai jogar fora? Então não pode dar para as pessoas, não pode fazer uma distribuição? Não era mais sensato? Porque se ele vai fazer uma distribuição para as pessoas pobres, as pessoas não iriam comprar porque não tem dinheiro. Não, aí a pessoa destrói. Joga o leite fora no esgoto, joga o tomate fora, mas pilhas e mais pilha. Batata, tomate, leite e outras coisas mais. O que é isso? É um mundo errado. A visão errada, a maneira de pensar é equivocada. Eles têm explicações? Tem, mas é uma explicação de ignorância. Por que pessoas estão morrendo de fome? Tem gente que não tem o que comer. Quando você olha isso, você pensa assim, não, de fato, quando as pessoas que tinham dinheiro e se tornaram espiritualizados, como Francisco, Buda e outros mais, eles deixam a riqueza material porque eles sabem. Eles sabem o quê? Eles sabem que a vida dele ele tem que estar voltado quase que total para as coisas do amor ao próximo, da ajuda, da espiritualidade. Não vai ter tempo para as coisas materiais. E as coisas materiais iriam tolher. Imagina, um Francisco de Assis administrando o negócio do pai. Né? O Buda ficando no palácio lá do pai dele como um príncipe que não via as misérias, não via nada, preso lá com toda a riqueza. Não. Então esse é o aspecto importante que para você despertar a consciência, você tem que usar muitas ferramentas que a razão traz para que você compreenda a vida, para que você compreenda as relações, para que você compreenda por que você sofre, para você compreenda o que você está fazendo que não está certo, o que você tem que melhorar. Tudo isso depende da razão. Tudo isso depende da razão. Então é disso que o Miramês está falando. Então ele está colocando aqui, não é mal, é ignorante. E aí ele vai entrar num caminho de evolução. E depende da razão como uma das primeiras ferramentas, não é a mais importante. Uma das primeiras ferramentas. Então, aqui o Miramês está explicando para nós, olha, não é a questão de mal ou de bom, a questão é de evolução. É de ignorância e simples para um processo de um espírito evoluído, um espírito que se dirige à felicidade. Se alguém tiver pergunta, parece que alguém tinha, por favor. Pode falar, fala mais, mas tem que falar perto do microfone, tá? Não, eu só iria comentar porque nessa caminhada evolutiva, felizes aqueles que percebem, que descobrem dessa reforma íntima, porque se o espírito vai evoluir naturalmente, ele demora muito, ou ele vai evoluir pela dor, ele vai procurar recurso pela dor que ele está sentindo. Tá, a comparação que eu estava fazendo, que eu estava avaliando, que essa melhora íntima de cada um, que diz respeito à reforma íntima, vai dizer respeito em relação à evolução do espírito. Porque o espírito, se ele não tiver consciência da reforma íntima, que aquele que vai esperar melhorar sozinho por conta, conforme a dor vai apertando, aí ele vai melhorando. Está entendendo? Mas não precisamos esperar a dor, não é? Nós podemos ir melhorando, procurando buscar essa reforma íntima. Felizes daqueles que estudam e têm consciência disso. Porque muitos não têm, muitos pensam assim, muitas pessoas pensam assim, não, eu nasci assim, eu sou assim, pau que nasce torto, morre torto, os caras não têm noção da reforma íntima que é necessário, abandonar vícios, costumes e outras coisas mais. Está entendendo? Estou entendendo sim, Honório. Então vamos lá. A gente está falando de uma coisa específica que é uma ferramenta, né? Que é composta de várias outras ferramentas que se juntam e você constrói um processo de entendimento de você mesmo. Por isso chama reforma íntima. O processo de reforma íntima depende de muito tempo. Ele não acontece numa encarnação, depende de conhecimento e depende de coisas que são importantes relacionadas à compreensão do ser humano, o que é um ser humano. A maioria de nós, no nível evolutivo que nós estamos, nós nem sabemos direito o que é um ser humano. A gente não para refletir nisso. O que será que é um ser humano? Como que funciona isso? O que se relaciona com o quê? Como é que as emoções influenciam?
Emoção e sentimento é a mesma coisa? E instinto, como é que ele faz? E os vícios, como é que eu agreguei tanto vício na minha vida? De onde veio isso? E agora, o que é que eu tenho que fazer para agregar as virtudes? Quais são o comportamental? Quais são os processos que existem que podem me ajudar nisso? Olha quanta coisinha eu falei rapidamente, que não é quase nada comparado a tudo que existe. Então, o processo de evolução, por isso Kardec fala no Livro dos Espíritos sobre a questão da evolução. E ele diz sempre assim, a intelectualidade engendra o desenvolvimento moral. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, que o ser humano depende da razão, intelectualidade, depende de ferramentas da razão, intelectualidade, para que ele entenda a vida, compreenda a si mesmo e gere dentro de si, através da razão, o quê? Conhecimento suficiente para, se conhecendo, também conhecer maneiras de fazer uma melhora. Olha quantas coisinhas tem nisso. Isso é razão, isso é intelectualidade. Aí ele começa a se moralizar. Pode acontecer um pouquinho diferente? Pode, mas em geral é assim, e os espíritos dão essa informação para o Kardec. Então, o que ele está dizendo aqui, olha só o que ele está dizendo. O tempo é a mão de Deus. O que quer dizer o tempo é a mão de Deus? Que Deus não tem problema com o tempo. Vamos seguindo. E a gente precisa sofrer? Por que a gente sofre? Eu sempre conto uma historinha que alguém que está aí já ouviu, para a gente entender por que a gente ainda sofre. Bom, primeiro é porque nós somos imperfeitos. Mas existe a historinha que eu sempre falo do menino e do dentista. Né? O menino estava indo com a mãe para o dentista. Por quê? Porque o dente dele estava doendo. Né? O dente estava doendo. Então a mãe pegou o menino e levou para o dentista. E foi lá para ver, e teve que fazer vários processos para curar, e acabou a dor. O que significa isso? Ora, vamos pensar no mesmo menino com um problema no dente que não tinha dor. E aí? Se não tinha dor, um dia ele vai olhar e o dente caiu. Mas como assim? O nosso corpo é assim. Por que o nosso corpo tem a sensibilidade? Existem pessoas que têm doenças que não têm essa sensibilidade e é muito perigoso. Vocês já tiveram alguma experiência de vocês, às vezes, esbarrarem alguma coisa, machucar um pouquinho, um cortezinho, e nem perceber? Depois se olha, nossa, de onde saiu esse roxo aqui? Nossa, aí cortei aqui, nem tinha visto, tem um sanguinho aqui e tal. Quantas pessoas já viram isso? O que é isso? A sensibilidade não foi aguçada ao nível de falar, uma coisa muito séria aconteceu aqui. Porque a sensibilidade do corpo é que vai nos ajudar a ter atenção. Desenvolvimento espiritual só existe para quem tem uma coisa chamada atenção. Atenção em si, atenção no próximo, atenção no que você pensa, atenção nos recursos que a vida tem, que a gente conhece e que a gente nem conhece. Por exemplo, espiritismo. Quem nunca foi espírita e nunca estudou não conhece o tanto de recursos que o espiritismo traz para nós. É uma coisa imensa. Eu já estudo com a minha esposa espiritismo desde quando a gente depois de adolescente, né? Adolescente. Muito mais de 45 anos. Né? Mais de 50 anos, não, 53. Nossa, agora... Não, deixa quieto, deixa quieto. 30 anos. Né? Mas é muito tempo. E aí, quando eu faço os cursos, eu venho repetindo muita coisa, e depois eu falo, nossa, não lembrava disso. Mas são coisas novas que chegam. E isso, gente, é uma coisa maravilhosa. Isso chama intelectualidade. Se você não fizer nada com isso, não despertar moral por causa disso, você está juntando o quê? Informações desnecessárias em você. Isso é importante a gente entender. A gente precisa fazer algo com tudo que a gente aprende. Porque se a gente não fizer, você vai acumulando. Você vira um intelectual vaidoso, orgulhoso, né? Porque é o que acontece mesmo, e aí pronto, aí a complicação está feita. Mas esse é o processo da dor. A consciência para ela despertar, a consciência para ela funcionar adequadamente, mostrando os caminhos que você tem que seguir, já que todas as sementes das virtudes estão lá e precisam ser despertadas, ela depende de quê? De foco. Ela depende de atenção. Mas você não tem foco e atenção, sua vida está envolvida em um monte de coisa. Como é que a consciência costuma te dar um toque, e o espírito te dá um toque, o corpo te dá um toque de atenção? Vem uma dor, vem algo que te chama a atenção.
E quando isso te chama atenção, você olha para aquilo, pode deixar para lá e continuar fazendo as coisas, ou você pode parar e refletir. Refletir é usar a razão. A Grace quer fazer um comentário. Falando a propósito, né, tem uma palestra do Jorge Elahá muito interessante, muito bonita, que ele comenta sobre a questão de que o que está ocorrendo até ele fala com certa gravidade, em muitos centros espíritas, na grande maioria, que existe uma grande preocupação em estudos, em fazer estudos, seja como nós mesmos aqui, é importante nós estudarmos, né? Mas o foco muito grande nas palestras, e até às vezes em algumas reuniões mediúnicas, e curas e tudo mais, mas esquecendo de trabalhar o mais importante, que é o lado moral, né? A reforma íntima, né? É trabalhar o nosso coração, trabalhar essa sensibilidade que o Ruela falou, né? Então, isso é muito importante. Eu vou tentar achar essa palestra e vou encaminhar para vocês assistirem, que é um alerta para nós, que às vezes a gente fica tão preocupado em teorias, em intelectualizar, em compreender a doutrina espírita, e às vezes vem deixando de lado aquilo que Eurípides Bassanufo também chama atenção, que é o espiritismo por dentro, né? Que é o mais importante, qual o impacto que tudo que nós temos aprendido aqui, tudo que a gente compreende, qual o impacto que isso faz dentro de nós, a gente com a gente mesmo, em que nós estamos melhorando, né? Que efeito. Né? Então, isso é muito importante. É isso mesmo. Qual o efeito que estudar a doutrina espírita faz em nós? Faz algum efeito moral, faz algum efeito de querer mudar, de perseverança, de criar virtudes e tal? Excelente. Não, só intelectual. Bom, é um efeito, mas esse intelectual precisa, sob pena de perder, engendrar alguma melhora, que seja pequena, mínima, mas que faça alguma coisa. Sabe? Que faça alguma coisa. Gente, eu sei que tinha mais alguém fazendo uma pergunta aí, eu não lembro, e por favor. Yolanda, você... Foi eu. Existe esse tema, né, da questão de o que nos faz pessoas boas ou não, e aí eu lembro Jesus falou que, por favor, me corrijam, né, que é mais fácil um camelo, como é que é? Mais fácil passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Do que um rico entrar no reino dos céus. Então, parece que a gente, pensando nessa fala, né, desse tamanho, o que parece claro é o seguinte: a riqueza vai fazer mal, né? Vai fazer, porque é muito difícil o rico ficar bom, adquirir a evolução espiritual. Por quê? Aí a minha pergunta é, primeiro, como que hoje a gente interpreta e como que a doutrina espírita interpreta essa colocação de Jesus, né? Que ele cita as palavras, né? Rico, né, do que o rico entrar no reino do céu. O que pode levar a nós, que somos realmente ainda muito imaturos, a entender que é o dinheiro, no caso, que vai levar a pessoa para o inferno. Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de entender. E tem uma outra pergunta que eu também que está relacionado com esse tema, que é o seguinte, que eu ouvi e me fizeram essa pergunta, eu respondi da forma como eu penso, mas eu gostaria de linkar, porque tem a ver com
em questões de intelectuais, por exemplo, igual você falou, citou, e tem a ver com questão financeira. Uma pessoa, uma palestra espírita, falou para mim o seguinte, falou para mim não, falou para todos, né, que as pessoas que fazem o bem, que são boas, né? Por exemplo, um profissional, ele é um profissional correto, faz as coisas, tem atenção, leva o trabalho dele ali muito a sério, é, atende muito bem e tal. Aí a pessoa afirmou o seguinte: esse tipo de bondade não é levado em conta para a elevação espiritual desse ser. O que leva em conta, por quê? Porque ele está recebendo, né? Ele é um profissional, ele está recebendo o vil dinheiro. Então, o que leva em conta mesmo é quando você faz uma caridade e sem ganhar absolutamente nada. O que gerou uma polêmica, inclusive eu mesma entrei na polêmica. Então, gostaria, se pudesse, esclarecer essas duas colocações que eu fiz. Ficou entendido, Ruela? Ficou entendido, sim. Ficou sim. E vamos ilustrar a resposta para ver se a gente consegue ser claro. Nós estamos vendo aí na tela comentários de Miramês. Vamos usar o Miramês, então. Quem é o Miramês? É um espírito já de um nível evoluído bastante grande, tanto é que ele comenta todos os livros do Kardec para a Federação, né? Psicografado, né? E os comentários dele são extremamente profundos. É um filósofo, né? Espírita, né? Mas o Miramês, quem era o Miramês? Miramês era o jovem rico. Quem lembra do Evangelho sabe, né, que tinha um jovem rico que encontrou Jesus e perguntou a Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para ganhar? Ele era uma boa pessoa. Não, vou chegar lá. O que eu tenho que fazer para chegar no reino dos céus? Alguma coisa assim. E Jesus disse para ele: olha, cumpra as leis, faça bem, sim, faça isso, faça aquilo. Ele falou assim: tudo isso eu já faço. Ele falou: que ótimo, então. Então, para você chegar ao reino do céu, você vai, sabia que ele era rico, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Para seguir Jesus, não tinha outro jeito. E aí, o que acontece? O jovem rico saiu triste, chateado. Por quê? Porque ele tinha tantos bens que ele não queria se liberar dos bens. E ele não era uma pessoa má. Então, o que significa isso? Todo mundo tem que ser pobre. Não é isso, não é. Os bens materiais não são ruins nem são bons. Não existe qualidade para os bens materiais. Eles são coisas materiais. Coisas materiais não têm qualidade. A qualidade é nós que damos. Então, se nós qualificamos os bens materiais como algo que eu gosto muito, e também não tem problema, mas tem que ter o cuidado. E eu me apego àquilo de uma maneira tal que aquilo vira motivo da minha vida, e no caso do Miramês era o motivo da vida dele. Ele não largou nem por Jesus. E olha que ele entendia quem era Jesus, tanto que foi perguntar para ele. Aí, o que acontece? Miramês, né, na história dele, depois de muitos séculos, ele reencarna, ele revive isso e ele resolve o problema da vida dele, que eu não vou contar aqui, que é uma história longa. Mas o que eu quero dizer com isso é assim: as coisas materiais não têm a qualidade de ser bom ou ruim, nós é que usamos e damos a qualidade para ela, né? E apegamos ou não. Se você se apega, você vai viver em função daquilo. Se você viver em função das coisas materiais, o que vai acontecer com as coisas espirituais? Você vai deixar as coisas espirituais, porque a gente sabe que as coisas materiais nos consomem de preocupação, de desejo, de vontade de ter orgulho do que tem, de ter vaidade. Uma série de coisas relacionadas a vícios nos forçam como seres imperfeitos. Se nós fôssemos espíritos evoluídos, nenhum problema. Tanto é que Francisco de Assis, o Siddhartha Gautama, o próprio Confúcio e outros não tinham problema com isso. Tinham coisas, mas não largavam aquilo assim sem problema algum, porque via o valor das coisas na questão da alma, do espírito. Nós não estamos nesse nível
nós não estamos nesse nível, nós não temos capacidade para fazer isso, mas nós estamos no nível de entender que é assim que funciona a nossa evolução. Porque você imagina que nós vivemos num mundo de expiação e provas e que diz o quê? Olha, o mal sobrepuja o bem. O que significa o mal sobrepuja o bem? Significa que você tem 8 bilhões de encarnados, tem mais uns 25 bilhões de desencarnados, e o mal sobrepuja o bem, porque a maioria ainda está relacionada ao quê? Aos vícios, à maldade nesse mundo, e a gente vê isso claramente. Parece que agora, com as redes sociais, isso virou, assim, como é que fala? Troco de pão. Você mata a pessoa por qualquer coisa, uma coisa absurda. Então, significa que nós temos que entender isso, compreender isso, mas também compreender no nível espiritual que nós estamos, e aí eu vou chamar a atenção para a aula passada, 32, quem ficou com dúvida, quem não viu, vai lá no site, né? Eu vou passar ela aqui de novo, ela está no grupo, vou para o Alessandro, né? Para colocar ele no grupo, para ele poder ver. Veja de novo e veja que nível espiritual nós estamos. Nós estamos como espíritos imperfeitos e com muitas dificuldades. Então, nós sabemos disso. É uma coisa de um nível muito evoluído? É. A felicidade está disponível para nós? Não, não está. Não adianta a gente falar mentira que não está. Né? Por quê? Porque a gente não tem a capacidade espiritual desenvolvida suficiente, porque se nós tivéssemos, a gente já tinha desenvolvido todas as ferramentas da razão, e se você não desenvolveu, você não vai dar salto, porque não funciona. Um espírito como Jesus, ele é amor e é inteligência no mais alto nível. Nós não vamos chegar nisso se a gente não desenvolver desde a base. Então é assim. Eu não sei se ainda ficou dúvida com isso, mas o problema é que a discussão que existe é que às vezes as pessoas discutem um assunto que está relacionado a uma qualidade muito evoluída e a pessoa acha que já vai, não vai ter, não é assim que funciona. Tem que despertar muita coisa dentro de nós. Eu não sei se isso explica, se complica, daqui a pouco a Grace vai falar. Yolanda? Sim. Oi? Pois não, ouvindo. Você ouviu? Ouvi. Isso esclareceu um pouco? Olha, esclareceu um pouco, considerando algo que você sempre coloca, o seguinte, que eu penso que é fundamental, que nós estamos num planeta de provas e expiações. O nível evolutivo da grande maioria, né, dos espíritos aqui nesse planeta, nós estamos num nível ainda de muita ignorância, digamos assim, muita ignorância. Nossa compreensão do que é o divino é pequena, pequena, então a gente vai, é isso aí, né? 40 anos, passa uma vida inteira estudando, e mesmo assim vai continuar estudando até o último momento que tiver a vida aqui nesse planeta, e provavelmente vai continuar seguindo. Mas acho que a época, e tem alguns palestrantes ou algumas pessoas que entendem a doutrina espírita, muito ali, aí vê ao pé da letra, e fala uma interpretação dessa monta. Porque se Jesus falou para Miramês, eu não sabia, vá, entregue, eu sabia dessa parábola, vá, entregue tudo e me siga, mas eu não sabia que era Miramês. Não, ele não era Miramês, não. Hã? É o mesmo espírito. É o está mesmo certo. espírito, Ela, em outra encarnação. ela tá falando certo. Sim, mas estava em outra... É que ele viu, provavelmente, algum potencial nesse espírito, naquele momento, né? Ele viu. E aí ele, já que o espírito foi, a pessoa foi e perguntou para ele colocou. Mas é uma coisa radical. O Francisco também, ele fez ele tomou essa decisão, né?
tudo ou nada. Ele entregou tudo. A gente sabe da história dele, que a relação dele com o pai, principalmente, era muito difícil em relação às questões do material. Então, ele falou, não, eu vou seguir aquele que me inspira. E ele já sabia disso e foi tranquilo. Agora, a maioria de nós, a gente ainda tem uma estrutura, eu acho, que não está na gente ainda essa condição, até porque nós estamos em outros tempos, de falar assim, vou largar tudo e vou viver por conta de uma má fé. Temos exemplo, né? Irmã Dulce, Gandhi, mas são assim, entendeu? Mas a grande maioria não vai fazer isso. Nem por isso eu acredito que ela não tenha algum mérito, dependendo de como ela conduza a sua vida no aspecto tanto material quanto no aspecto moral, entendeu? Não, eu entendi. Só uma coisa, a Grace já vai falar, mas eu preciso completar uma coisa aqui. A questão da pessoa ser um profissional, e ele é um profissional honesto, faz tudo bem feito, ajuda os seus funcionários, ou ajuda o seu chefe da menor maneira e tal, é claro que isso tem valor. Tem um valor. Tem um valor, não é o valor, mas tem um valor, é lógico que tem. Diferente daquele que faz confusão, que é corrupto, aí é outra história. Então, claro que tem valor. E a pessoa não pode falar, não, mas só vai ter valor o dia que fazer a caridade. Ok, vai fazer a caridade, mas tudo tem valor. E quem é que é o juiz para dizer que aquilo que eu fiz profissionalmente da melhor maneira possível não é o máximo que eu poderia fazer nessa vida? Então, isso que eu Ninguém vai vejo, poder Elton. Porque, por exemplo, como você falou, e isso já aconteceu em vários momentos aqui, né? Não só no Brasil, como em outros lugares, as pessoas jogarem fora alimento porque eles não querem, né? Porque se doar vai impactar um objetivo que aquela pessoa, como empresário, tem. Então, ele está agregando um valor negativo, Sim, claro. negativo para ele. Aí ele está agregando, sim, mas infelizmente um valor negativo. Mas tem muitos que agregam valores positivos, Com que certeza. doam, participam. Isso. A gente sabe assim. Então, foi isso. Desculpa por ter falado tanto, tá? Não, que isso. Tudo Tá. bem. Obrigada. A Grace quer fazer os comentários. Não, o que eu iria complementar você acabou já falando, a questão que não tem nem desmerecimento uma pessoa, um profissional que ele cobre pelo seu trabalho, isso não quer dizer que ele não esteja sendo bom, não esteja fazendo uma caridade, ajudando o outro, né? Seja lá em que for, né? Vamos imaginar um médico, ou mesmo um profissional mesmo que trabalhe na áreas exatas, tudo, tem a responsabilidade vamos imaginar, um engenheiro, de calcular tudo ali para que aquela estrutura não venha a desmoronar, causar um dano, né, para outras pessoas. Então, todos os trabalhos são, as pessoas, embora cobre os honorários, né, não quer dizer necessariamente que ela não esteja fazendo um bem, né? Só vai fazer um bem só se for totalmente beneficente, né? Então, vivemos no mundo, no próprio Evangelho tem lá falando sobre o homem no mundo, né? O que temos que frisar, não esquecer, é de não colocar um valor maior na nossa vida, nas coisas materiais. Mas temos que viver as coisas do mundo. Sim. Só para a gente já estar chegando no fim, tem uma passagem do Paulo, muito curto, né? O Paulo está conversando com
um general lá de Roma, que é o homem que ia matá-lo por ordem de Nero, ia decapitá-lo. Mas eles ficaram amigos, mas ia matar do mesmo jeito. O Paulo sabia disso, né? E o Paulo conversa com ele e pergunta para ele: você já velejou? E é na Itália, o homem é rico. Eu falei: sim, eu gosto de velejar e tal. Eu falei: então, a vida do homem, aí o Paulo fala para ele: a vida do homem é assim, ele enfia a mão na água e sobe. Quando ele sobe, a água escorre pelos dedos e não sobra nada. E assim o homem passa a vida toda tentando segurar coisas que vão indo embora. E um dia ele morre e tudo aquilo passou. Esse é o processo da água da vida que o homem não consegue reter. Ele falou: e nós que seguimos o Cristo, estamos com Cristo, nós vivemos nessa multidão de água, né? É como se dissesse assim, a gente vive em função, muitas das vezes, de coisas materiais somente, correndo atrás, e um dia desencarna. Daí fala assim: olha, você fez tudo aquilo, legal, tal, mas e a parte espiritual, o que você fez? E a gente sabe, não tem como a gente escapar disso. Se nós não começarmos a dar um valor para as coisas espirituais, e não estamos dizendo parar tudo, vamos viver lá no monastério, não é isso. Isso é outra história. Na nossa vida do dia a dia, nós podemos fazer prece, nós podemos orar para os outros, nós podemos ajudar uma pessoa que precisa, nós podemos ser amigo, nós podemos dar um sorriso, nós podemos dar um abraço. Tem 1 milhão de listas que a gente pode fazer de coisas simples e que a gente pode continuar tocando na nossa vida material. Isso faz muita diferença. A gente está na nossa hora aqui, e se alguém quiser fazer um comentário, falar alguma coisa, por favor. Ainda temos tempo ainda. Hoje acabou concentrando um pouco a conversa, mas tem que ser, né? O assunto O assunto tem aulas que fixam em determinados pontos. Sempre nós pensamos, precisava fazer. Sim, claro. Que são assuntos importantes. Isso aqui, olha só, é sobre uma pergunta extremamente importante para nós, né? Deixa eu só ver uma coisa. A aula toda a gente foi numa pergunta e uma resposta. Vocês viram como as coisas são. Normalmente a gente vai 5, 6, 7, até 10 planilhas. Mas essa aqui chamou a atenção de todo mundo. Isso é uma coisa boa, é importante. A gente tem que sair daqui compreendendo razoavelmente isso aqui. Porque toca em pontos muito profundos. Está falando da evolução. E esse assunto continua depois. É isso, gente. Muito bem. Alguém aí gostaria de nos fazer a prece final? Bem, gente, então eu vou fazer. Faz, Grace. Isso, então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade e rogar, Senhor Deus, que nos auxilie, permitindo que os nossos anjos guardiões, que os espíritos, nossos protetores, possam estar junto a nós, nos ajudando a abrir a nossa mente para que nós possamos ter uma melhor compreensão de tudo que temos aprendido e que possamos colocar em prática na nossa vida para que nós possamos sermos pessoas melhores. Agradecemos aos bons espíritos que são responsáveis pelas nossas aulas, agradecemos a todos que participaram conosco, tanto os encarnados quanto os desencarnados, agradecemos a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, e rogamos, Senhor Deus, que permita que a semana que vem nós possamos estar aqui novamente, com a mesma boa vontade de aprendermos. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou pedir, Vitória, para você semana. Só fazer um favor de passar para o Alessandro, né? A aula 32 que eu te mandei. Pode abrir o microfone, por favor. Tá. Eu te mandei a aula 32, certo? Aham. Passa para ele, depois já me passa também, se ele quiser continuar,
Sim, passa o WhatsApp dele para a gente cadastrar, tá bom? Também. E aí, quem não viu a aula 32, não sei se todos que estão aí estavam... A Andressa e Evandro também, se Sim, é isso que eu tô, grupo, isso que eu estou falando. Quem está aí que não viu, a aula 32 é importante porque ela é base para isso que a gente está falando hoje aqui, tá bom? Tá bom. É isso. Gente, até a semana que vem, boa semana, fiquem com Deus, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Vamos terminando aqui, gente. Fica com Deus. Tá. Estamos terminando aqui.